Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente começa agora a nossa edição 60 com um combo de entrevistas, né? A gente vai entrevistar o diretor Camilo Cavalcante e os atores Fernando Teixeira e Ana Ivanova do filme King Kong Assumption. O filme estreia no dia 2 de setembro, o dia seguinte desse vídeo é ao ar. Ele estreia nos cinemas no dia 2 de setembro e em breve nas plataformas de streaming. O diretor já confirmou que vai ser pelo Canal Brasil, então pelas plataformas digitais de locação, né, os famosos VOD. Se você ainda não assistiu King Kong Assumption, eu recomendo que assista, da forma que se sentir mais seguro. É um filme que fala sobre a América Latina, sobre a ancestralidade, sobre o nosso histórico de violência a partir de um personagem que é um assassino que vai cometer seu último trabalho e com a narração da morte, né? A morte essa, a Ana Ivanova, né? O protagonista interpretado pelo Andrade Júnior, né? Um ator que faleceu em 2019 e não pôde assistir o reconhecimento do filme, que foi vencedor do Kikito de melhor filme no Festival de Gramado. Então, a gente vai fazer esse programa em 3 blocos. Né? O primeiro bloco, a gente entrevista o diretor Camilo Cavalcante. No segundo, a gente entrevista a Ana Ivanova, né? que é a intérprete da morte. E no terceiro bloco, o Fernando Teixeira, que interpreta o barbeiro, que no ato final encontra o protagonista numa espécie de despedida de carreira dele. Né? Esse filme ele mostra a força da América Latina como território, né? Um filme que ele é falado em português e espanhol e com narração em guarani, né? Feito por um diretor, um nome forte do cinema pernambucano, com um ator, um protagonista que ele encontrou no Festival de Cinema de Nova Iguaçu, como vocês vão assistir no Rio de Janeiro, e com um ator de teatro e que entra no cinema nos últimos anos, um ator da Paraíba, e com uma atriz paraguaia. A gente tem esse mosaico aí de referências. Foi uma conversa muito interessante com os 3, que vocês vão poder conferir a partir de agora. A gente vai deixar, se você está assistindo pelo YouTube, a gente vai deixar a minutagem já demarcada dos 3 blocos para você assistir a entrevista que você tiver mais interesse. Eu dou de sugestão assistir tudo. Se você está ouvindo por podcast, a gente vai deixar no descritivo do episódio a minutagem das 3 partes. Então é isso, se inscreve no canal. Eu não vou voltar aqui no final para dizer isso, então já se inscreve no canal, já ativa a notificação se você está no YouTube para assistir as nossas entrevistas futuras. Se você está ouvindo a gente por podcast, siga a gente no feed, a gente está nos principais agregadores. Então é isso, vamos começar nesse primeiro bloco conversando com o Camilo Cavalcante, o diretor de King Kong em Assumption. Bom, a gente começa aqui com Camilo Cavalcante. A gente tem a honra de receber o diretor do King Kong Assumption, que chega nos cinemas agora no dia 2 de setembro, né, nessa quinta-feira. E o filme premiado em Gramado, né, com o Kikito máximo de melhor filme, entre outros prêmios. E a gente acompanhou a trajetória dele desde lá, um filme que despertou, tanto em mim quanto na Roberta, muitas questões envolvendo a América Latina, né, que é a nossa área de interesse. E eu queria começar agradecendo a presença do Camilo aqui no nosso Apostila Convida e perguntar para ele a ideia. Assim, é um filme que teve uma pré-produção longa, né, pelo que a gente acompanha nas notas de produção, as notícias, né, que falam do King Kong Assumption já há um tempo. E como que surgiu a ideia e como que foi esse processo de pré-produção até chegar ali nas gravações ali no Paraguai e tudo? Como é que foi esse processo, Camilo? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Olá, Jorge, agradeço o convite, prazer estar aqui com você. Vamos lá, então. Foi um processo longo, bem longo, que começou exatamente em 2007, na verdade, quando eu conheci o ator, né, o protagonista do filme, Andrade Júnior, que a gente se conheceu num festival em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eu estava com curta-metragem, ele estava também como ator representando um curta-metragem, e a gente acabou dividindo quarto no festival. É muito comum, né, dividir quartos, principalmente com curta-metragem. E aí, Andrade é uma figura extremamente generosa, engraçada, uma pessoa muito divertida, a gente rapidamente se deu muito bem. E ele, então, fez, brincando, numa brincadeira, fez a performance do Homem Gorila. E dali, então, veio essa
primeira centelha, sabe? Eu fiquei com aquela imagem, ali mesmo conversei com ele, eu digo, cara, isso é interessante, isso poderia, não sei, me mexeu, vou pensar em alguma coisa aí, e começou esse processo a partir dessa imagem, dessa performance, numa brincadeira dele. Então, depois eu fiquei com aquela inquietação, acabei indo, já que me remeteu a King Kong, né, a performance do King Kong quer dizer, aquele macaco monstruoso, gigante, que fica aturdido ali em busca de afeto em meio da Nova York, né, de uma metrópole, tirado do seu habitat natural. Então eu transpus isso, de certa forma, para a narrativa do King Kong e pensei em Assunción, no Paraguai, como a representação, como a Nova York do filme. A Nova York onde esse bicho angustiado vai vagar. Né? Então, aí fui para Assunção um tempo depois, porque eu não conhecia Assunção, então fui para conhecer mesmo, para ver se. Porque tem um certo momento na ideia, quando você está num processo criativo, ainda mais um processo desse, que a gente ainda não tinha recurso, a ideia ainda iniciando, uma coisa embrionária, que você diz, será que dá certo? Ou será que eu estou ficando louco? Será que isso dá pé? Então, aí eu digo, não, eu vou para Assunção, fui e achei a cidade muito cinematográfica, gostei bastante, e aí, a partir desse momento, eu escrevi um primeiro tratamento, digamos assim, do roteiro, né? Aí foi todo, depois disso, teve todo um desdobramento, a gente escreveu em editais, aí leva muitos nãos, até vir um primeiro sim, que foi aqui do incentivo do Funcultura, né, o edital do governo do estado de Pernambuco, até que com esse pequeno incentivo, no começo, a gente foi fazer uma pesquisa, e aí eu já comecei a me interessar em ampliar a viagem, ampliar essa jornada do personagem, né? Porque, a princípio, seria uma história que se passaria no Chaco Paraguaio, na região do Chaco Paraguaio, né? Passando por Filadélfia, que é uma cidade menonita que está no filme, e chegaria em Assunção, seria um trajeto bem menor. Então, aí a gente fez, em 2015, nessa pré-produção, a gente fez o trajeto ao contrário, digamos assim. Foi de Assunção ao Salar do Uyuni, para ver, inclusive, se era possível se era possível transitar, se era possível se chegar. E o caminho era muito difícil, tinha momentos realmente até com algum risco, assim, algum risco calculado, lugares, às vezes, estradas com acessos difíceis, mas era possível. E, a partir dessa pesquisa, então, a história se expandiu, geograficamente, né? E até que em 2017, então, a gente finalmente pôde filmar. E tem duas coisas que me chamam muita atenção no filme, né? Primeiro, essa questão, né? Só um comentário que você falou dessa busca por afeto, e também acho que isso explica um pouco esse comportamento violento natural, né? Essa agressividade também se você pensar no King Kong. Mas tem duas coisas que me chamam muito a atenção. Primeiro é a morte como narradora, né? Comandando as ações. E o segundo é aquela ideia, né, de você materializar alguns traumas recentes da América Latina, né, recentes que eu digo assim, das últimas décadas, naquela cena no quarto, né, com as fotografias de alguns líderes políticos da América Latina, inclusive brasileiros. E eu queria, assim, nesses dois pontos, foram ideias assim que surgiu nesse primeiro tratamento, nesse processo ali inicial, ou conforme o filme foi avançando ali, às vezes até mesmo no processo de produção, você foi procurando esses elementos e encontrando, e principalmente por conta dessa ideia da morte como condutora mesmo da história, né? Quer dizer, a gente escuta pela voz dela muita coisa que talvez o personagem não conseguisse verbalizar para a gente ali, né? Como que você pensou justamente na morte e esses elementos também ali nas imagens que foram entrando ali na parte final do filme tem essa contribuição forte. Então, é um filme processo, eu digo. Esse é um filme processo. Todo filme é um processo, mas esse é um filme processo. Acho que as coisas fazia parte, inclusive, do nosso pressuposto desde o início,
que seria um filme onde a gente queria que a vida entrasse no filme também, sabe? A gente tem um roteiro, tem ali um fiapo narrativo e principalmente um percurso geográfico a ser percorrido, mas a gente está aberto à vida, né? Está aberto a que a vida entrasse e interferisse realmente no processo. E foi um processo que foi crescendo sempre, até o final, até o final. No começo, a questão da narração, ela não era em Guarani, né? A princípio não era em Guarani, e nem teria essa conotação da morte. A ideia inicial seria uma narração em primeira pessoa mesmo, o próprio velho matador e suas reflexões. Mas não estava boa. E eu sabia disso desde o início. Isso aqui é algo que a gente vai ter que pensar bastante. De qualquer forma, ali já estavam todas as indicações. As indicações das histórias pregressas, dessas narrativas que entrelaçam a história, né? Que já estava prevista que viriam em narração. Mas a decisão que seria que isso seria a personalização da voz de uma entidade que representaria a morte, digamos assim, veio já mais no final do processo. E foi algo muito complexo também da gente trabalhar, que interferiu bastante nesse processo de montagem mesmo. Porque, primeiro, tinha esse texto, né, esse texto guia que eu chamo, sei lá, que era o texto do roteiro. Esse texto, então, a gente convidou a grande escritora, Natália Borges Polesso, que está lançando, inclusive, um livro novo agora, A Extinção das Abelhas. E ela, então, com todo o seu talento, a sua habilidade com as palavras, ela realmente tem essa capacidade de transformar assim, a palavra em sentimento, sentimento em palavra, e dessa palavra lhe envolver. Ela escreveu, então, o texto em português. Esse texto em português foi adaptado para o Guarani, eu não diria traduzido, porque até a forma de pensar em Guarani é diferente da forma de pensar em português. Foi adaptado para o Guarani pela escritora paraguaia Lilian Souza, e finalmente, então, interpretado na voz da Ana Ivanova, que trouxe muita densidade, muita profundidade assim, nessa interpretação. E até a gravação, a gente não assumia que era uma entidade que poderia representar a morte, digamos assim. Seria uma entidade mitológica. Mas depois da montagem, a gente teve que remontar o filme todo, porque a partir do momento que a gente já tinha um corte, mas com legendas, mas sem voz, sem a musicalidade da voz. E a gente queria isso, trazer para primeiro plano mesmo, no final do processo, a intenção se delineou claramente, assim, que era trazer para primeiro plano o Guarani, a sonoridade Guarani, sabe, desse povo que é massacrado ao longo dos séculos, né, desde a colonização, e continua sendo, principalmente pela questão, engraçado, assim, essa coisa, pela questão agrária, né, engraçado no sentido de que o personagem do velho também, a vida dele é destruída pela questão agrária, e com certeza um matador mata muito pela questão agrária. Então, como a questão agrária é um pano de fundo importante, né? Esse filme, acho que ele tem essa intenção de ser um grito mesmo, sabe, poético, político, periférico, né, de latino-americano. É um filme que tem um DNA latino-americano, com a equipe latino-americana, que integrou, né, profissionais, atores, atrizes, técnicos, logística de 3 países, 4, né, com o Paraguai, com a Argentina, que é Paraguai, Bolívia e Brasil, e Argentina, Xamã Herrera, né, o músico da Patagônia, que fez a trilha sonora original. E a cena, assim, chegando na cena essa cena, especificamente, ela já tinha sido planejada desde há muito tempo, até porque é uma cena que envolvia uma certa infraestrutura, produzir os quadros, enfim, etc. e tal, né? Questão de arte e cenografia mesmo, né? A gente teria que produzir aquelas figuras e tal. Mas ali é uma cena alegórica, anárquica e alegórica, eu diria, no sentido da gente, aqueles que estão lá representados, tem muitos outros que
que deveriam estar. Então é uma vingança, talvez, o personagem desse velho matador, no momento de angústia e nessas reflexões sobre o que fez, sobre o que deixou de fazer, como sua vida foi construída, no meio dessas reflexões e buscando uma redenção, é o momento, talvez, de uma vingança bêbada, uma vingança ébria ali, sobre, finalmente, ele reconhece por que ele, a quem ele defendia, o que ele defendia, na verdade, matando por dinheiro, né? Então é como se fosse uma meia-culpa e, ao mesmo tempo, uma vingança, uma expurgação, algo que ele pretende deixar para trás nessa tentativa de redenção, nessa busca de redenção, né? E aí, antes de falar sobre o lançamento também agora, né, nos cinemas, eu queria falar sobre o Festival de Gramado, né? Um festival, assim, ele tem uma linha curatorial um pouco diferente, né? Às vezes ele não é tão dado a experimentações, ele tem a crítica política ali atravessando os filmes, mas às vezes com uma narrativa mais tradicional, né? E no ano passado ele trouxe esse elemento, né? Ele trouxe ancestralidade, principalmente como objeto, né? Tanto que os dois grandes premiados, além do King Kong e Assunção, foi um animal amarelo que traz muito essa questão da ancestralidade muito forte. E eu queria que você falasse como que foi apresentar o longa-metragem Gramado, mesmo que à distância, né, no formato televisivo, online, e como que foi também encontrar, né, ver esse reconhecimento do Andrade Júnior, que não pôde acompanhar o sucesso do filme, esse reconhecimento enquanto ator, né, da obra, né, um dos grandes trabalhos da carreira dele, com certeza. Como que foi essa emoção e também essa participação em Gramado? Como que foi esse processo, essa vivência do festival, a distância e os prêmios? Como que você recebeu tudo isso? Foi bem diferente, né? Assim, esse processo à distância acaba que, enfim, gera uma expectativa, mas primeiro, você não vê o filme na tela grande, que é para onde o filme foi feito, no final das contas, principalmente um filme como o King Kong, que realmente é pensado imageticamente, sonoramente para uma tela grande. Acho que faz diferença, inclusive, nesse percurso, nesse andado, velho, a forma como a imagem e o som, e logicamente também a camada literária ali, como isso envolve o espectador. A televisão é mais dispersiva, de certa forma, e você acaba que provavelmente, eu não tenho acesso, não tive acesso a esses dados, é possível que tenha tido até mais pessoas que viram o filme porque foi através do Canal Brasil do que se fosse no lançamento em sala, né, no festival. Mas só que o retorno você não consegue sentir, é diferente no festival, né, quando você está as conversas depois, os próprios debates e a própria possibilidade do realizador sentir a reação do público, né? Porque muitas vezes a reação diz mais do que o dito, do que uma crítica ou qualquer outra coisa, né? A reação, a energia dentro da sala do cinema ali. Então foi bem diferente, mas foi interessante também, de certa forma, porque acho que abriu para outras, ampliou a possibilidade de debates também, de certa forma. Participei de alguns debates além do próprio festival, né? E a grande tristeza foi Andrade, não faleceu, né, em 2019, infelizmente não acompanhou, não chegou a ver o filme plenamente finalizado. Isso é uma tristeza, porque ele é a força motriz desse filme. Ele foi a energia que, sabe, que pairava sobre o filme o tempo todo, incentivando, o tempo todo disponível, e ele não vê, realmente é muito triste, mas é muito bonito também ver esse reconhecimento póstumo. Quer dizer, a matéria dele não está aqui, mas o talento continua, sabe? E agora o filme estreando, ele revive na tela, né? Revive ali luminoso, com toda a sua energia, com todo, sabe, a sua atuação poderosa. E isso é bonito, por outro lado. Agora, a tristeza é grande por não compartilhar com ele disso, depois de tantos anos, sabe? Foram 10 anos, né? Entre 2007 e 2017, quando a gente filmou, foram 10 anos compartilhando esse sonho, essa ideia e evoluindo. E você me perguntou se teve, falando dessa coisa da vida e do improviso, teve uma cena que não estava no roteiro, e que é uma cena, acho que
para mim, talvez a mais forte do filme, e principalmente agora, depois que Andrade já não está mais aqui, é a cena que ele, no hotel, ali na frente do espelho, ele ensaia, digamos assim, a apresentação, como vai se apresentar para a filha, e dali emergem memórias da sua própria infância. É uma cena que a gente criou em 2 dias, já durante o processo de filmagem. E ele trouxe aquela canção, a canção que a mãe dele cantava para ele. Então tem uma energia, tem muito. É isso, tem afetos reais, afetos possíveis. O filme é todo permeado disso, sabe? Por exemplo, o poema, não sei se o Fernando Teixeira falou, mas o poema 6 Horas, tem um poema chamado 6 Horas no filme, né? Que o Fernando Teixeira declama. Aquele poema é de autoria do Fernando Teixeira. O único poema que ele escreveu na vida dele, sei lá, 30, 40 anos atrás. Então, esse filme também ele vai provocando e vai buscando nos atores, em quem faz parte dele, sabe, um afeto verdadeiro, algo genuíno para a gente compor aqui, para a gente jogar, sabe, para a gente colocar na gira. Eu queria agradecer a sua presença e perguntar, né, como pergunta final, a expectativa agora do lançamento na sala e os seus futuros projetos, né? Assim, você teve um intervalo um pouco longo, né, entre a História da Eternidade e o King Kong e Assunção, então você já começou a perceber, né, as consequências do desmonte da cultura, do cinema, né, que vai para além da crise política econômica, né? É um projeto, né? É um desmonte que é um projeto de governo, então os futuros projetos vão ter impactos ainda maiores sobre essas questões. Eu queria que você falasse como que você está trabalhando esse futuro, né? Nesse contexto também de pandemia, e a expectativa de finalmente, né? Depois de um ano por ter passado em Gramado, né? Ter vencido, ele chegar nas salas de cinema, né? Futuramente, com certeza nas plataformas também de streaming, para quem se sente seguro em assistir em casa. Então, como que está essa expectativa, esse lançamento um pouco diferente, né, mas tentando voltar à normalidade, e o futuro, né, o que o futuro reserva para você também? Muito difícil, né? Tudo muito difícil, na verdade, pela questão da pandemia e principalmente também pela questão política que a gente está atravessando, que vem desde o governo Temer, esse desmonte, né, da Ancine, depois o governo atual fechou o Ministério da Cultura, então a gente está num momento calamitoso, não só para o cinema, para a cultura, para a arte, para a educação, para tudo. É muito, muito complexo. E lançar um filme agora, nesse momento, é extremamente desafiador, porque é um momento de total instabilidade. Queria aproveitar para convidar, enfim, quem se sentir seguro, tomando todas as medidas, enfim, para assistir ao filme no cinema. Sei que é um momento complicado, mas as coisas estão se retomando aos poucos. Vamos ver até quando também, porque ainda está tudo muito incerto, né? Então é um grande desafio lançar agora. É um desafio, ao mesmo tempo, uma satisfação, porque depois de tanto tempo de trabalho, é isso, é uma satisfação o filme poder ganhar o mundo, ganhar as pessoas, poder chegar, as pessoas poderem acessá-lo, né? Então tem esse lado, é um lado de satisfação, mas por outro é um lado de apreensão e de desafio também. Mas vai chegar no streaming, na NetNow, deve estar até o final do ano agora, no Canal Brasil também vai passar, então para quem não puder ver no cinema, vai ter um Canal Brasil e a NetNow para poder assistir. E projetos futuros é isso, a situação está difícil, mas eu já tinha alguns projetos que estavam vindo já esperando recursos há alguns anos e milagrosamente destravou há algum tempo atrás. A gente, na verdade, só não fez por conta da pandemia e agora vai retomar. Em setembro, eu estou indo para São Paulo fazer um documentário chamado Rua Aurora, Refúgio de Todos os Mundos, um documentário sobre a Rua Aurora, ali no centro de São Paulo. Tem um filme que a gente está fazendo, um filme de ficção, um longa de ficção, chamado O Palhaço de Cara Limpa, que a gente está filmando desde 2016. Filmou 2016, filmou 2019, filmou agora no começo desse ano. É um filme que não teve nenhum tipo de apoio, até para as filmagens. Foi um filme feito com a colaboração de uma equipe pequena e a colaboração de todos. E a gente está buscando agora, então, recursos em editais, enfim, vendo onde é que aparece alguma brecha para a gente poder inscrever e tentar pleitear verbas para finalizar esse longo Palhaço de Cara Limpa.
E aí tem alguns outros projetos, mas ainda em fase de criação ainda, de argumento, enfim, aí tem, mas que ainda não estão, digamos assim, que ainda vão demorar um pouco para acontecer. Bom, é isso, muito obrigado. A gente começou o programa, então, hoje, conversando com o Camilo Cavalcante, que é o diretor de King Kong Assunção. Muito obrigado, Camilo, por ter participado aí da entrevista. Sucesso para o lançamento do filme. Muito obrigado pela participação. Obrigado, gostei muito da conversa. Qualquer coisa, precisando, querendo bater mais papo, a gente está aqui à disposição, viu? Abraço a todos. Bom, então, dando continuidade aqui ao nosso programa sobre o King Kong Assunção, que chega aos cinemas na quinta-feira, agora dia 2 de setembro, eu converso com a Ana Ivanova, que é a voz do filme, né? Ela é ela é a própria morte, né? Que vai conduzindo as ações ali, vai materializando um pouco do que o nosso personagem, o Andrade Júnior, King Kong, não consegue verbalizar às vezes, né? Vai dando um sentido àquelas imagens, às vezes vai nos fazendo refletir. Então, queria agradecer a Ana por participar aqui do nosso ciclo de entrevistas aqui de lançamento do filme, e queria começar perguntando como que você chegou no projeto, assim, como que você começou a fazer parte ali do projeto do filme, se foi através do Camilo, e como que foi essa experiência para a gente começar aqui a nossa conversa. Muito obrigado, Ana. Nada, un saludo muy grande a toda la gente de Apostilla de Cinema, a vos, Jorge, gracias por este espacio. Eh, la, el, Cómo yo llegué a King Kong es casi como toda la travesía de King Kong. En el año 2016 fiz un casting para 2 personajes y en el año 2017 quedé seleccionada para un personaje, pero coincidió con otra película que yo estaba rodando en Paraguay que se llama Las Heredeiras. Y entonces no pude estar en el film. Camilo estaba rodando en Asunción, yo quise conocerlo. Importante, esto es muy importante. Yo ya conocía a Camilo por la historia de la eternidad, mas yo lo conocía a él, no es que él me conocía a mí, porque yo soy una enamorada del sertão. Me enamoré del sertão en una novela de Mario Vargas Llosa que se llama La Guerra del Fin del Mundo, que habla de la batalla de Canudos. Entonces, para mí, la literatura abrió un Brasil que yo hasta entonces no había conocido. No conocía el desierto, este lugar, el sertão, y comencé a investigar y ahí di con la historia de la eternidad. En el año 2017 no pude estar en el proyecto, fui a conocer a Camilo, a Teixeira, a Andrade, pero estaba rodando al mismo tiempo otra película. Y él me dijo, no te preocupes, ya vamos a trabajar juntos. Y al año siguiente me muestra este texto maravilloso de Natalia Borges Polesso, esta escritora maravillosa brasileña, y me dice que se va a hacer una traducción al guaraní y que necesitaban la narración de la muerte. Me manda imágenes de la película y yo digo, ¿cómo competir en el siglo de la imagen? Porque esta es la tiranía de la imagen. Lo que no está en la imagen, la gente no presta atención, no se queda mucho tiempo. Más con la imagen de Andrade en este cine, en esta película que está en su mejor interpretación, más un texto en guaraní tan hermoso de la base, yo decía, voy a desaparecer. Entonces tuve que trabajar el triple para poder darle vida a algo que estaba, si bien es importante en la película, en lo que como espectadores estamos acostumbrados, no es que queremos escuchar tanto, nosotros queremos ver. Todo el placer estético es casi para los ojos y los oídos son para la música. Ya no queremos escuchar, pensar, imaginar. Y fue un gran desafío realmente. Yo tengo que agradecer a Camilo, que es un gran director de actores. Me supo guiar para que no me acobarde en todo esto, que es muy difícil. Interpretativamente es muy difícil ser la voz en off de una imagen de un King Kong, porque Andrade es un toro en escena.
y con todas estas maravillosas imágenes que hizo Camilo Suárez a lo largo de Bolivia, del Chaco, de Asunción, fue realmente una experiencia maravillosa. Agradezco haber tomado este desafío y agradezco también a Camilo que me haya guiado tan magistralmente para poder ser la voz de la muerte en guaraní en una película latinoamericana, una voz primigenia, no español, no portugués, una lengua originaria. Es un regalo de la vida. Estoy agradecida con esto y estoy muy contenta de que después de la pandemia pueda llegar al cine, que nos encontremos en el cine también ya pronto. Acabou antecipando uma questão, né, que você já falou, que é como que você teve contato com o texto, porque é isso, né? Dentre os vários motivos do filme ficar marcado, né, pelos prêmios que ganhou, pela história de ancestralidade que ele traz, ele tem o texto da Natália Borges, que assim, no primeiro livro dela, no romance dela de estreia, ela já ganhou um prêmio importante, que no Brasil, que é o Jabuti, ela agora vai estar lançando o segundo, né? Quer dizer, é uma autora que com certeza vai ter uma longa carreira pela frente, né, de reconhecimento, né? O público vai descobrindo cada vez mais e ter esse texto dela no filme também é outra honra, né? Então, você me falou como que chegou a você o texto, então eu queria perguntar se você já interpretou algo próximo, né? Uma figura tão forte quanto à morte nos seus outros projetos e como que você imaginou, assim, o que você teve, né? O Fernando já falou para a gente que o Camilo é um diretor que dá liberdade para a construção ali do papel, do personagem, né? Mas como que você imaginou, assim, como que você recebeu essa missão e como que você fez, né? Como que você construiu na sua cabeça um personagem tão forte num território que tem a morte como uma figura presente, né? Infelizmente, a América Latina, né, ela se faz numa história mais de morte do que de vida, né? Infelizmente, né? Então, como que você foi imaginando, foi desenvolvendo esse personagem? Como explorar el cuerpo, interpretar es, por ejemplo, saber qué podés hacer con tu brazo, qué podés hacer con tus manos y qué sucede con la voz. El cuerpo, como es una herramienta para danzar, también es una herramienta para sonar. El cuerpo es un instrumento musical ainda, también es un instrumento musical. Y fue adentrarme en eso. Las limitaciones que en un principio parecían como que eran barreras, en realidad eran como puentes. Con esto no, pero acá está todo. Y poder encontrar una voz grave, entrar a un lugar oscuro mío, conocer mis resonadores y desde ahí sacar la voz. Para mí es el desafío, vamos a decir, físico, ¿sabes? Es como, como un, como una carrera, como un maratonista, porque hay mucha cosa de lo físico en lo interpretativo vocal. No es que porque no mueves los brazos no te cansas. Es algo sumamente agotador también. Entonces fui explorando eso, fui explorando mis herramientas vocales dentro de mi cuerpo, que es un instrumento musical, el tuyo es un instrumento musical, el cuerpo así como nos permite movernos, también nos permite sonar. Y fue encontrar dónde va a sonar la muerte, desde dónde se va a apoyar, va a ser oscura, va a ser apresurada, porque yo soy muy atarantada. Y entonces Camilo me dice, no, la muerte no tiene prisa. Le amé, porque la muerte va a alcanzar, no tiene prisa. Ella va lento, ella va al lado del viejo, caminando junto a él, lenta pero segura. Y eso me dio un tempo muy interesante que bueno, que después lo capitalizo en la película, pero es interesante siempre. Camilo da mucha libertad, pero da las consignas certeras, da mucha libertad, pero sabe observar al actor y sabe qué consigna puede servir para ir para arriba, ¿verdad? Entonces, un poquitito esto, ¿verdad?
me permitió trabajar la voz. Nunca había trabajado, yo hago mucho locución para comercial, locuciones institucionales, culturales, hago cuentos, pero nunca me tocó cuentos para podcast, que no es lo mismo competir con la imagen de una película y competir con la imagen de un hombre como Andrade, que es un oso. Entonces, ya había trabajado mi voz, ya tenía eso, pero nunca había tenido un desafío tan grande como este. No, a nivel de voz y de interpretación, es mi desafío más grande realmente. Y estoy muy contenta con el resultado y creo que también lo bien que le fue a la película puede garantizar que el trabajo en equipo realmente está bueno y vale la pena verlo. Y es también una película de América Latina, así que cualquier persona que esté en Brasil, no es una película solo brasileña, no hay películas solo brasileña o solo paraguaya o solo argentina. Estamos realmente empatizando siempre con esto del cotidiano de la muerte, del cotidiano de la pobreza, del cotidiano de la necesidad de amar, el cotidiano de las fronteras y de ganarse la vida, ¿verdad? Es como la gran historia de nuestra América Latina. En eso tenemos una raíz común. No importa cómo hablemos, nos conectamos ahí, como habitantes de este continente tan maravilloso. Tem uma curiosidade que, assim, talvez seja natural para quem chegou aqui que assistiu o filme, né? E como é esse processo de gravação, né? Porque não é uma dublagem, né? Uma narração. Então, assim, nesse caso, você teve acesso às imagens antes, né? Em que momento ali da produção? A ideia de ser morte, né? O Camilo já entregou para a gente também na entrevista que foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo, né? Quando ele viu a potência até do texto em Guarani, ele viu que faria todo sentido a morte ser a narradora. Mas como que se deu, assim, para quem não sabe como que funciona? Você fez a gravação, vocês se encontraram, foi num estúdio, você teve acesso às imagens ou você fez um outro tipo de exercício para você projetar sua voz imaginando como que seria, com base no roteiro? Como que foi, assim, a participação concreta ali da sua personagem ali no filme também? Yo recibí el texto en español cuando estaba acá en Asunción y se fue haciendo la traducción al guaraní. Mientras la traductora, que es Lilian Sosa, una poeta paraguaya, hacía la traducción, yo iba en este proceso de exploración que te decía y mandaba algunos audios. Esa también es una ventaja. De todas las limitaciones, la ventaja fue que este es el siglo del WhatsApp. Entonces pude mandar pruebas para Camilo de cómo sonaba este guaraní. Y él mandó para mí el film para mostrarme en qué lugares aproximados iría el texto para que yo sepa la carga, a qué imagen estoy acompañando. Entonces, cuando nos juntamos en Recife, 2 meses después de los ensayos en Paraguay, que justamente ahora hace 1 año, 2 años hace ahora. ¡Ay, qué emoción! Hace 2 años yo estaba en Recife. Nos juntamos, vimos otra vez, armamos, ensayamos y después vamos a un estudio a finalmente grabar todo el texto. Ahí yo ya no precisaba las imágenes, pero existía la posibilidad porque en los estudios para doblaje te muestran las imágenes, pero como has dicho, no es un doblaje propiamente dicho, es casi una pista sonora encima, pero que tiene que estar con la imagen. Como ya lo habíamos ensayado antes, ya fue un poco más sencillo. Y sí, la muerte tenía toda una corporalidad, yo como que así, para ubicar mi cuerpo, estaba como encorvada, salí de ahí, me dolía todo. Hay un trabajo que no se ve, pero que es necesario para que la emoción salga. Y eso es lo lindo, que no todo se ve, que no todo se sabe, que el trabajo que está detrás tiene como el cine, lo que está del otro lado de la cámara, nadie ve como la lluvia, pero llueve, nadie ve como el viento, pero hay viento. Entonces esa es la magia un poco del cine, ¿verdad? Que
que puede atrapar todo. El cine es como condensa las artes. Entonces, fue un proceso largo, nunca tuve un desafío así, pero me encantó, adoré. Estoy enamorada de ese personaje y de esa voz. Y al principio tuve miedo de que no esté en mi imagen. Yo dije, no sé, es como que yo también soy del siglo de la imagen, ¿verdad? Y dije, voy a desaparecer. Y al contrario, tuvo mucho más presencia, porque si tiene una imagen, el imaginario desaparece. Entonces vos imaginás a esa muerte vieja, grande, gorda, flaca, chica, con una nariz grande, eso es un poco una de las funciones también del arte, de disparar la imaginación. Eso, ¿verdad? Entonces creo que esta voz permite disparar la imaginación de quién es. Va a aparecer, aparecerá, ¿cuándo le vamos a ver la cara? No. Entonces eso es maravilloso. Sem dúvida, é uma morte inesquecível, né, na história do cinema brasileiro. Vai durar por muito tempo, a gente vai assistir, reassistir, porque é um filme, ele é atemporal, mas em outras épocas, né, Ana, você lançaria, né, a gente assistiria o lançamento do filme em pré-estreias, com a reunião de todo o elenco e tudo, né? Hoje em dia, no contexto, apesar das melhores nos números também da pandemia, ainda não é possível. Como que está sendo esse lançamento à distância, né, do filme, e como que está sendo esse período, né, seus projetos, né, como que você tá lidando com esse momento também, e como que está a sua expectativa do lançamento, né, mesmo que à distância, né, a gente fazendo esses encontros ainda pela tela do computador, a gente espera que em breve todo mundo se reúna para futuros relançamentos, né, mas como que está essa sua expectativa sobre o filme agora, assim, né, nesse lançamento agora nas salas de cinema? Bueno, el estreno el año pasado en Gramado fue virtual. Eso ya fue como un ensayo enorme de cómo teníamos que trabajar, porque esto claramente es un trabajo, es empujar un proyecto que uno quiere y es llevarlo finalmente para quien está hecho, para el público. Y para lo que está hecho, que es para la sala o también el computador, ¿verdad? Es diferente. La verdad que yo prefiero el calor de lo presencial, siempre, porque podés ver la humanidad de los actores. Ves que uno es el que está en la tela, pero el que está ahí es otro, tan cálido, tan accesible. Sobre todo esto, ser accesible al público, eso extraño mucho. Entonces trato de darle toda la humanidad y la presencialidad que puedo. Mis proyectos, yo casi estoy haciendo solo audio. Eso es muy raro. Estoy trabajando en muchos audios. Me bajé de 2 proyectos porque va a ser muy complicado grabar. En Paraguay estamos, si bien ahora estamos mejor con los números de la pandemia, tuvimos hace 2 meses nuestros peores momentos. Entonces está complejo el trabajo de rodar, está complejo el trabajo de ensayar teatro, y yo estoy muy optimista. Sé que es un momento difícil para ser optimista, pero creo que también la esperanza, como dice Hitchcock, hope, la esperanza es lo último que tenemos que perder. Entonces darle al público y darle a la vida la esperanza que damos con las películas, por más de que sean películas terribles, donde cuenten nuestra verdadera naturaleza humana terrible, siempre hay una esperanza. En todo eso complejo vemos también ese hilo por donde pasa la vida. Bueno, y con ese mismo deseo estoy encarando en este momento, trabajando en muchas locuciones. Por suerte estoy escribiendo también. Soy estudiante de filosofía, este año decidí estudiar, aprovechando un poco la virtualidad, que es una comodidad en el caso de estudiar, en el caso de trabajar es más complejo. Y bueno, esperando que la gente se acerque a la película, que de esos pasos de esperanza. Damos nosotros un paso al ofrecer la película y esperamos, bueno, que el público dé ese otro paso, porque acá
realmente es necesario que hagamos la participación masiva y la construcción masiva de nuestros proyectos culturales, sea teatro, cine, literatura, música. Los artistas ofrecemos nuestro trabajo y esperamos que el público también se acerque a compartir ese momento de recoger los frutos de tanto esfuerzo realmente y sobre todo en este contexto de pandemia. Lamento que no poder estar en Brasil porque es un país que amo, espero que no sea mi último trabajo con proyectos brasileños, ya sea en cine o en teatro. Amo la cultura brasileña, Brasil es un mundo que me fascina. Y estoy muy contenta de poder estar ahí con mi voz y un poquitito con esta lengua que nos atraviesa, porque el guaraní también recorre territorio brasileño y argentino, que acá las fronteras son otras, para el idioma las fronteras son otras. Bueno, y eso. Ana, muito obrigado. Queria que você deixasse um recado final. Queria agradecer pela sua participação, desejar sucesso ao lançamento do filme, aos seus futuros projetos, tanto na carreira artística quanto na filosofia também. Muito obrigado pela sua participação. Indico mais uma vez para quem está assistindo que assista ao filme, onde se sentir mais seguro, nas salas de cinema, nas plataformas digitais, quando ele estiver disponível, né? O King Kong Assunção é um filme que fala muito dessa nossa ancestralidade como o povo latino-americano e na própria história também do protagonista. Vocês vão ver lá na parte final que as origens também dos atos maldosos também nem sempre são bem esclarecidas, né? Não existe um mal absoluto, né? E a morte está ali também para falar um pouco disso, às vezes com uma voz mais doce, às vezes com uma voz mais assustadora, mas ela está ali também com essas nuances de personalidade para a gente refletir um pouco, né? Queria agradecer, queria que você deixasse um recado final para quem está te assistindo, desejar sucesso e que em breve a gente possa assistir você de novo em outros projetos, aqui no Brasil também lançando filme. Muito obrigado. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Antes que nada, poder hablar del trabajo, poder seguir empujando el trabajo artístico que hacemos es maravilloso. A todas las personas que nos están mirando, les cuento que hay una película maravillosa que narra la historia de nuestros pueblos, que se llama King Kong en Asunción, que le está esperando en alguna plataforma, en el cine, a partir del 2 de septiembre, para ser escuchada, vista y apreciada. Acérquense a nosotros, las distancias son virtuales. Un abrazo enorme y que disfruten y viva el cine y vivan las historias de nuestros pueblos. Bom, então eu estou aqui com o Fernando Teixeira, ele que faz o barbeiro lá do King Kong Assunção, que está chegando essa semana nos cinemas brasileiros. E queria agradecer ao Fernando pela participação aqui no nosso programa do Apostila Convida, que a gente está reunindo aí o elenco e o diretor do filme. E eu queria começar perguntando, Fernando, como que você chegou no projeto, assim? Porque a gente vê que é um processo, né? Foi um processo longo do Camilo até conseguir produzir o filme. Então, eu queria que você falasse em que ponto que você chega no projeto e como foi trabalhar com o Camilo enquanto diretor, né? Você já tinha trabalhado, já conhecia o trabalho dele, como é que foi essa relação entre vocês? Muito obrigado. Olha, eu conhecia o trabalho de Camilo, né? Eu achava aquele filme dele com Zezita, a família, né? Daquela. Eu achava o filme incrível, eu achava aquele filme muito bonito. E depois eu recebi eu acho que por causa do baixio, por causa das outras coisas, o Camilo foi a produção do Camilo que me convidou. Eu recebi um telefonema me convidando e chamando, tá? Eu fui, aí o Camilo veio lá em casa e a gente conversou uma tarde, foi muito legal. E para mim foi trabalhar com o Camilo, foi uma coisa para frente, mais um grande trabalho, mais um grande diretor, né? Mais uma grande produção. Então, tudo isso é uma coisa muito importante, né, na carreira da gente. A minha carreira já não está mais uma carreira, está uma andada, né? Já assim.
mas maravilhoso. E na parte de interpretar, de trabalhar texto, trabalhar essas coisas, o Camilo me deu total liberdade, e até eu adorei, gostei demais de trabalhar com ele, porque ele me liberou até para certos improvisos. Apesar dos meus improvisos para cinema serem decorados, eu faço os improvisos, aí eu digo, esse é legal, esse é legal. Como no teatro também, né? Geralmente ninguém brinca muito em cena. Pronto, e nós fizemos uma parceria e um trabalho muito legal, muito, muito massa. Eu adorei o Paraguai, Assunção. Assunção é uma cidade muito legal, muito. Não tem aquele movimentão de São Paulo, não tem aquele movimento do Rio, aquela coisa, mas é uma cidade muito aconchegante, muito legal, um povo muito educado, muito legal. Eu achei demais. Fiquei uns dias por lá e achei muito bom. E é isso aí. Você chega na parte ali, na parte final, no terço final do filme, né, que a gente já conhece a história ali do protagonista um pouco mais a fundo, né, antes de ter uma revelação final ali da origem dele. E como que foi, assim, entrar também, construir o seu personagem já sabendo dessa trajetória dele e vendo a confiança dele depositada justamente no barbeiro, que é a pessoa que está mais perto de fazer uma justiça, de conseguir tirar, às vezes, a vida dele. Ele fala, né, que ele fica ali, né, perto da navalha, ali, perto do pescoço, né, ele acredita o pescoço isso. dele ao personagem, e a gente sabe, né, que a trajetória dele de vida, ele tem uma relação com a morte de muito, muito íntima, muito próxima, né? Então, como que você representar ali um personagem que pode ser, ao mesmo tempo, um justiceiro, mas também pode ser um aliado ali do nosso antagonista, digamos assim, do filme, né? Como que foi essa construção do Pode ser, personagem? Jorge, pode ser até mais coisas ali, né? Porque, veja uma coisa, para mim, aquele momento e aquela cena é assim, esse cara tem total confiança em mim, porque primeiro ele entra, ele não mostra que está armado, se senta lá na cadeira, senta lá, porque tem até um mito, tem até uma brincadeira a respeito disso, né? Que o cara vai fazer a barba, mas fica debaixo do avental com o revólver, né? Mostra para o cara, ó, o revólver está aqui embaixo, não brinque não, né? Então, mas para mim a coisa funcionou mais nisso. O tanto a relação que eu tinha com ele era profunda, não é? Tanto que ele se permitia, né, a botar o pescoço com a navalha na minha mão. E isso era uma coisa. E eu acho que exatamente esse início é que faz a relação minha com o Andrade ou com o King Kong. É aquele momento que nasce essa coisa. Eu acho que o cinema tem isso, o teatro, a gente passa um mês trabalhando um personagem, né? Vontade contra vontades e mil detalhes que existem no processo de dramaturgia. Mas aí, quando a gente chega no set, eu acho que a gente tem que ter uma noção do que está ali, porque está ali a história, conhecer, perceber, viver, né, aquele momento. Isso, mas eu acho que o personagem, ele pinta, às vezes, 2 dias, às vezes, um segundo, às vezes, entendeu? E aí você sente quando a mudança, assim, pá. Eu fiz um filme após o King Kong, bem após, chamado Alecrim o Sonho, que nem estreou ainda. E aconteceu uma coisa muito interessante, assim, a mim, nesse caso, quase palpável, porque geralmente as coisas são somem muito rápido, né? E eu lembro de uma cena que eu comecei a comer um pão, eu já estava com as 5 cenas do filme. Eu já me achava assim, o velho. Mas aí eu estava comendo um pão com café e eu comi um pão com ovo e um café todinho, naturalmente. A minha cena é todo esse tempo eu fazendo isso. Cara, na hora que eu terminei, eu era o velho. Eu já não estava, entendeu? Eu já estava numa coisa. Então é isso aí. Para mim, o que foi mais incrível naquele filme foi exatamente assim, de relação para descoberta do personagem, foi aquele momento de botar a navalha e dizer assim, porra, esse cara confia em mim pra cacete. Então, automaticamente, a minha relação com esse cara foi fantástica.
né? Apesar de toda a história que acontece, né? Mas foi incrível. E ele era uma figuraça, porque como pessoa ele era incrível, ele tinha umas brincadeiras, ele passava o tempo todo brincando, dizendo Lero. Inclusive, eu ficava muito espantado depois que eu vi o filme. No filme não me preocupei com isso, não, que eu não via essa cena, mas eu fiquei muito preocupado com as andanças dele no filme. Eu digo, meu Deus, como é que é Andrade? Porque o cara diz, não, ali andava 10 minutos e parava 20. Sim, mas andava, né? Mas andava mais 20. Mas andava e não o trecho, né? De 2 dias, de 3 dias, andava trechos. Tá? Mas eu ficava impressionado assim com aquela disposição dele, que ele se mostrava no deserto, naquela coisa. Ele era incrível, ele era incrível. Eu ia perguntar justamente sobre a relação ali com o Andrade Júnior no set, né? Infelizmente ele não pôde estar com a gente para conferir o sucesso que foi, né? Tanto em Gramado, né? Agora chegando nos cinemas. E você também, né? Você tem uma história muito consistente no teatro, né? Ali paraibano, e a gente está vendo nos últimos anos o cinema da Paraíba crescendo bastante, né? Você tem vários trabalhos dentro do cinema pernambucano, né? Em Aquários, Baixio das Bestas, agora o Curral, né? Que estreou aí no Festival do Rio há pouco tempo, deve chegar nos cinemas. Mas como que você vê o cinema paraibano dos últimos anos, né? A gente teve até um festival no streaming do Belas Artes à la carte, que passou o Sol e Alegria, do Tavinho Teixeira, O Ambiente Familiar, que é um filme que eu acho incrível, do Torquato Joel. Como que você vê esse movimento nos últimos anos? Olha, o cinema da Paraíba, ele tem, inclusive, é uma coisa interessante. Quando eu passei 50 anos, 55 anos só fazendo teatro, quando a gente andava por aí, em qualquer estado, né, com os espetáculos, sempre as pessoas falavam exatamente isso, assim. O que é que tem, né, o povo da Paraíba? É uma outra energia. As pessoas, você vê essas pessoas no palco, elas são mais vivas, elas estão mais lá, né, dentro do processo. E isso que eu acho assim, tem uma história que pode ser remota, mas eu acho que é uma base de todo esse fluxo, essa energia. Existia um padre na Paraíba chamado Padre Rolim. Ele não era paraibano, não sei de onde ele era, mas ele se sediou em Cajazeiras, uma cidade do Alto Sertão paraibano, e ele fez que todos os coronéis daquela região do sertão levassem seus filhos para estudar. E ele conseguiu formar várias pessoas, ou deixar várias pessoas já a ponto de entrar nas universidades e sair dali. Pronto. Como existe essa relação muito, muito grande do sertão com a Paraíba, ou com a João Pessoa, e com Campina Grande, mas mais com João Pessoa. João Pessoa, assim, em cada 10 artistas de teatro, pode ficar certo que 3 ou 4 é de Cajazeiras. Então, eu acho interessante isso, eu acho que essa linha, apesar de ser tênue, mas eu acho que essa linha é o único foco, assim, que você tem, que você pode filosofar, pelo menos assim, em cima, porque o que seria ter muita mata, que ali tem até uma brincadeira que diz assim, por quê? Porque a Paraíba tem tanta gente inteligente, aí alguém disse assim, porque Paris é a cidade mais culta, uma das cidades mais cultas do mundo, e o que é que Paris tem que João Pessoa tem? As matas. Pronto, então é o verde. Mas é onda, é brincadeira, não tem nada a ver. Mas é isso aí que eu acho, essa relação aí que faz com que. E aí o cinema também na Paraíba começou há muito tempo, né? Eu acho que A Caça da Baleia, de 1928, 29, sei lá, acho que é um período assim. Acho que 28. É, depois tem outros trabalhos, o Célebre Aruanda, né, do Lindo Duarte. Então, a explosão de um Vladimir Carvalho. Então, tudo isso, né, Walter Carvalho, um gênio da fotografia. Então, acho que são assim, essas pessoas, todos eles são bons, né?
Aí tem, assim, lógico, é o Cabaré. O Modo de Minas também é, o da Bahia também, mas a gente está falando da Paraíba. E eu queria, né, para a gente encerrar, não tem como deixar de perguntar como que está sendo esse período, né, de lançamento à distância, né, sem tantos encontros, né, fazer todos os procedimentos também de casa, né, como que está essa fase da vida, da carreira de todo mundo, né, como que bateu em você esse processo de fazer esse lançamento que agora a gente conta com as salas de cinema abertas, mas ainda é um pouco híbrido, né? Muita gente aguarda ainda para ver em casa, quando sair o filme em alguma É. plataforma. Como que está sendo lidar com isso nesse momento também? Rapaz, é terrível. Eu tenho feito já, eu fiz uns 2 filmes curta e fiz um longo com o Tassiano Valério, Bia e a gente fez durante a pandemia, mas assim, muito, todos não estava tão forte ainda. Depois os outros não, eu fiz agora no final, porque praticamente eu passei 1 ano e meio enfurnado. Primeiro, olha, eu quando vi o filme, eu fiquei super, hiper emocionado, até por causa da minha relação, que depois foi muito longa com Andrade. Depois eu fui fazer o Capitão Astúcia em Brasília, e ele, todas as tardes, ficava comigo, o Andrade. Ia para o hotel, a gente sentava do lado de fora e ficava conversando. Pronto, aí eu fiquei muito emocionado quando vi o filme, com a coisa dele. E achei o filme demais, é um filme genial, um filme maravilhoso. Tem um movimento muito bonito, discute coisas tão finas, tão delicadas e que a gente pensa, né, que essa coisa, essa relação pai-filho, eu acho muito interessante o filme. É tanto que quando aconteceu online, eu achei assim, no momento, eu disse, pô, meu irmão, que desperdício, né, que um momento desse aí ficar numa coisa assim. Mas agora é bola para frente, né, velho? E aí tem essa tal de Delta, que já vem aí botando para quebrar, e aí, tu sabe, o Rio está cheio já os hospitais já estão lotados. Israel, que estava totalmente encerrado, retomou. Aí fica um negócio meio confuso na cabeça de todo mundo. Mas vamos fazer, né, como dançar uma dança para a chuva, fazer a coisa meio. Alguma coisa tem que ser feita. Você lava esse período o mais rápido possível, né? Muito Pois obrigado, é. Fernando. Se quiser deixar Ei, um recado Jorge, final para a gente, tudo bem, agradeço a vocês por esse trabalho e vamos ver como é que esse filme vai se comportar aí nas bilheterias, né? O momento ainda continua, né? Mesmo nessa dificuldade toda, mesmo nesses medos, em um cinema é uma coisa fechada, né? Vai se criar algumas suspeitas. Muita gente vai, não liga, né? Mas ou vai de máscara. Mas é isso aí, vamos esperar e aguardar e botar fé na história. fica mais uma Maravilha, vez a Jorge. indicação para quem ainda não assistiu, King Kong e Assunção. Muito obrigado. Esse foi Fernando Lógico. Teixeira. Muito obrigado. Até a próxima, Fernando.